Olá! O tema dessa aula é fases de venda e suas técnicas. O que é importante destacar nas fases de venda? Uma venda por si só não ocorre apenas com a interação com o cliente, com o momento que se fecha o pedido. Ela depende muito do que ocorre antes dessa interação e depois da interação. Temos então como fases de venda a fase pré-venda, a fase durante a venda e a fase pós-venda. Na fase pré-venda, há o planejamento e como o contato com o consumidor e com o cliente vai ser efetuado. Na fase durante a venda, é o encontro propriamente dito do vendedor com o cliente, onde os produtos são apresentados e depois se fecha com o pedido. E na fase pós-venda, é todo o momento que ocorre posterior ao fechamento do pedido, onde a empresa acompanha o faturamento desse pedido internamente, depois até chegar ao cliente e todas as atividades e serviços que são pós-venda. Então, desta maneira, essa aula tem como objetivo principal identificar e diferenciar essas fases para quem posteriormente vai trabalhar na atividade comercial. Vamos trabalhar agora detalhadamente com cada uma dessas fases. A primeira delas, a fase pré-venda. Na fase pré-venda, deve-se ter em mente que, por ocorrer antes da venda propriamente dita, deve-se planejar e pensá-la muito bem. Isto porque, se há um planejamento, uma busca de informações adequada na fase pré-venda, a empresa pode conseguir atingir os seus objetivos de uma forma mais racional e mais adequada. Na realidade, alcançar os seus objetivos e trabalhos de forma eficiente e de forma eficaz, com eficiência e com eficácia. E quando falo eficiência aqui, é o uso adequado dos recursos e com eficácia é o alcance dos objetivos e das metas. Se a empresa procura trabalhar de maneira eficiente, ela vai procurar utilizar os recursos da maneira mais racional possível e, com eficácia, alcançando os seus objetivos. Desta maneira, se eu juntar eficiência e eficácia com um bom planejamento e com uma boa abordagem trabalhada para a fase durante a venda, eu conseguirei utilizar melhor os recursos, não gastar tanto e, da mesma maneira, conseguir alcançar os objetivos da empresa. Dentro da fase pré-venda, nós temos primeiramente o que chamamos prospecção de mercado. Na prospecção de mercado, as empresas procuram identificar quais são os clientes para os quais ela poderia vender. Na realidade, é um trabalho de pesquisa, de levantamento de dados a respeito de clientes. Com a prospecção de mercado, pode-se buscar informações por telefone, através de dados de associações de classe, assim como pesquisa na internet. Outra forma também de se trabalhar a prospecção de mercado é buscar informações a partir de pessoas conhecedoras do mercado, assim como empresas que atuam nesse setor. E também, nesse aspecto, conversar com pessoas de uma cidade para saber quais são os clientes com potencial para comprar determinado produto. Dentro da prospecção de mercado, pode-se perceber que o vendedor deve saber trabalhar muito bem com pesquisa e com coleta de informações. E nesse caso, informações que sejam primeiramente confiáveis e depois válidas. Não adianta também eu ter uma informação que eu tenho confiança se ela não servirá para a minha prospecção de mercado, para os clientes com os quais eu quero trabalhar no futuro. Com o final da escolha dos clientes que poderão trabalhar com a empresa, que poderão comprar da empresa, parte-se para o que chamamos de análise da potencialidade do cliente. Com a análise da potencialidade do cliente, todos os clientes potenciais identificados na prospecção de mercado vão ser avaliados se tem ou não condições de comprar da empresa e se a empresa tem interesse de vender para esses clientes. É importante ressaltar que a análise da potencialidade do cliente pode partir
pode partir considerando possíveis vendas no futuro, assim como possíveis níveis de lucratividade que esse cliente traga para a empresa. Em se tratando dessa análise do potencial, é importante ressaltar que a empresa, antes de tudo, deve definir qual é o seu foco, para que clientes que ela realmente quer vender, que ela tem condições de vender. Isso tem relação direta com o planejamento de marketing e também com a segmentação de mercado, onde a empresa escolhe em que mercados ela poderá atuar a partir da sua estrutura e das perspectivas que ela percebe no mercado. Temos então, em cima disso, que quando a empresa escolhe atuar em um segmento, ela também escolhe não atuar em outros segmentos. E em base com o segmento de mercado e depois com o posicionamento, a empresa definirá então qual é o seu foco de trabalho e definirá também como os vendedores trabalharão nesse mercado. É importante também destacar na potencialidade do cliente que nós temos o que se chama o cliente potencial qualificado. Mas especificamente, o que é esse cliente potencial qualificado? Quais são as suas características? Esse cliente, primeiramente, deve apresentar uma necessidade do produto. Deve apresentar, então, um interesse em comprar esse produto. Em seguida, ele deve apresentar também capacidade financeira. Não adianta um cliente ter interesse num produto se ele não tem condições de pagar por esse produto. E o terceiro aspecto é que o cliente também deve possuir autoridade para pagar. Em outras palavras, ele deve estar habilitado, principalmente enquanto a regras e legislação, se ele pode ou não comprar esse produto. Temos como exemplo um adolescente que ainda não tem 18 anos e que está interessado em comprar um automóvel. Esse adolescente pode também ter capacidade financeira, ou a família pode repassar o recurso a ele. No entanto, ele ainda não está autorizado, ou seja, habilitado a comprar esse produto, uma vez que ele ainda não possui carteira de habilitação. Outro exemplo, podemos pensar nas compras organizacionais, onde se oferece um produto para alguém dentro de uma empresa que tem um interesse no produto, a empresa até pode pagar, mas essa pessoa não está autorizada a negociar alguma coisa de venda dentro dessa empresa. Com base na prospecção de mercado e na análise da potencialidade do cliente, a empresa parte então para o agendamento de entrevistas e de visitas, que é o tópico que abordaremos agora. Com o agendamento de entrevistas e visitas, a empresa define então quais vão ser os clientes para os quais ela vai procurar saber mais detalhes, procurará apresentar o produto e visitá-lo em momento oportuno. Com o agendamento, as empresas definem quais são as empresas que merecem essa entrevista e também começa a trabalhar com quais pessoas devem ser contactadas para que o produto seja apresentado e para que a venda ocorra com a maior probabilidade possível. Dentro das entrevistas com as empresas e com as visitas, é importante destacar inicialmente o que chamamos de centro de compras, que são todas aquelas pessoas que interferem na compra de um produto. Não adianta uma empresa procurar visitar um comprador dentro da empresa cliente se esse comprador não decide efetivamente pelo produto. Muitas vezes, quem escolhe o produto de uma empresa pode ser o usuário do produto ou até mesmo o diretor da empresa, em função dos volumes que podem estar envolvidos nesse aspecto. Acompanhe agora o exemplo de uma empresa vendedora de máquinas e equipamentos para a siderurgia. Essa empresa tem que procurar principalmente conversar com engenheiros, uma vez que são eles os principais usuários e definidores de quais máquinas estarão sendo utilizadas no processo da siderurgia. Outro aspecto importante nesse exemplo é que a procura apenas de um comprador ou de alguém que possa autorizar a compra não é suficiente. É importante mostrar aos engenheiros, nesse caso, que são os usuários, as pessoas que também vão estar influenciando no processo de compra, o quanto o produto pode ser bom em comparação com o produto da concorrência. Outro exemplo também é a compra de máquinas na indústria moveleira.
algumas dessas indústrias, quando vão comprar máquinas no exterior para aumentar a sua produtividade, envolvem não apenas engenheiros, mas também os próprios diretores da empresa. Então, nesse aspecto, não adianta conversar só com os engenheiros, com as pessoas ligadas à área de qualidade, mas também com a direção, porque se envolvem valores muito elevados nesse caso. Também temos o exemplo de empresas que trabalham com assessoria e consultoria em comércio exterior, ou seja, que prestam serviços. Essa consultoria, essa prestação de serviços, para ser vendida, essas empresas devem conversar principalmente com as pessoas que são as responsáveis pela atividade de exportação e de importação dentro de uma empresa. Por outro lado, algumas empresas subordinam a área de exportação à área comercial e a importação à área de compras. Nesse aspecto, pode haver a necessidade de se conversar com duas pessoas dentro de uma organização, com dois setores, para estar vendendo um produto que ofereça serviços na importação, na confecção de documentos para importação e pagamento de impostos, assim como nos documentos e trâmites para a exportação. Após agendar entrevistas e visitar os clientes potenciais, a empresa parte então para o que chamamos elaboração de propostas comerciais. Nesse caso, alguns clientes potenciais solicitam que a empresa elabore algumas propostas e que se coloque nesse papel o que a empresa fornecedora pretende com esse cliente. É importante ressaltar nesse aspecto que a empresa tem que conhecer muito bem o seu cliente e que pode ter conseguido informações na entrevista para estar elaborando essa proposta comercial e também que essa proposta mostre como a empresa é séria e como ela pode trabalhar muito bem com esse cliente, oferecendo soluções que os concorrentes não estejam oferecendo. Desta forma, vemos que na fase pré-venda, os clientes potenciais podem se transformar em clientes reais. É importante ressaltar que esse planejamento que ocorre antes da venda propriamente dita é fundamental para que a empresa consiga mesmo os clientes que ela definiu na sua segmentação de mercado e no seu posicionamento. É planejando a atividade que ocorrerá com os clientes finais que a área comercial consegue definir melhor o foco e consegue atender melhor esses clientes. E, por fim, consegue efetivamente transformar clientes que antes eram potenciais em clientes que possam comprar por um grande tempo dessa empresa. Após a fase pré-venda, nós temos o que se chama fase durante a venda. É nessa fase que, efetivamente, o fornecedor conhece o cliente através do vendedor, através do profissional de vendas. É nesse momento que a interação pessoal acontece. Até então, havia um planejamento, desde a prospecção até o agendamento de visita. É nesse momento, então, na fase durante a venda, que acontece a visita e que os produtos serão apresentados para o cliente. Que as características básicas do produto e os seus benefícios serão tratados em conjunto com os custos que podem estar associados. Além desse primeiro contato que acontece na fase durante a venda, nós também temos o tratamento das objeções e também o fechamento do pedido. Ou seja, o vendedor, o profissional de vendas, estará interagindo com o cliente, não apenas apresentando o produto, mas também respondendo aos seus questionamentos e tentando encerrar a venda e efetuar a emissão do pedido. O primeiro aspecto dentro da fase durante a venda que temos que trabalhar é o que chamamos de abordagem. É nesse momento, então, que o produto é apresentado ao cliente, que as suas características são enfatizadas, que é trabalhada a relação custo-benefício. Com a abordagem, fica ressaltada a importância da capacidade de comunicação que os fornecedores, via os seus vendedores, possuem junto ao cliente, porque é nesse momento que os benefícios do produto são apresentados em relação aos seus custos, ou seja, se foca a relação custo-benefício, que em outras palavras é o valor para o cliente. E deve-se ressaltar que esse valor é sempre percebido, e o profissional de vendas estará interferindo diretamente na forma como essa percepção acontece.
Ainda dentro da abordagem, nós temos dois tipos fundamentais que podem ser trabalhados junto aos clientes, que é a abordagem padronizada e a abordagem personalizada. Na abordagem padronizada, os vendedores, geralmente com menor experiência, possuem um script, possuem um roteiro para atender os clientes. Nesse caso, geralmente acontecendo em empresas de telemarketing, ou então na venda de telefones celulares, ou na venda de cartões de crédito, geralmente acontecendo pelo telefone, os vendedores têm um script a seguir, um roteiro a seguir, que é padronizado, que acontece para todo o tipo de cliente. Nesse caso, não há uma busca de personalização, de tratamento específico conforme as características dos consumidores. Por outro lado, a abordagem personalizada procura apresentar o produto de acordo com as características do cliente. É uma forma mais interessante de se trabalhar com o cliente, uma vez que se procura entendê-lo de uma forma específica, mas também é a maneira mais difícil, uma vez que deve-se estar atento às características do cliente e saber informações ao seu respeito para poder efetuar essa abordagem. Muitas empresas efetuam uma junção entre as duas abordagens. Primeiramente, começam com uma abordagem padronizada, utilizando um roteiro específico, e conforme vão conhecendo o cliente, vão utilizando uma abordagem personalizada. Após a abordagem, efetua-se o que chamamos o acompanhamento da proposta. No acompanhamento da proposta, ocorrem dois eventos específicos, que é o tratamento das objeções e que é o fechamento da venda. É nesse momento, então, que a comunicação e a negociação do vendedor é posta em prática, uma vez que é nesse momento que o cliente começa a interferir na forma como o vendedor apresenta o produto e começa a questionar alguns elementos. Tomando por base a fase de tratamento de objeções, quando o cliente começa a questionar o vendedor, nesse caso deve-se ter cuidado da forma como trata-se a informação e da forma como se repassa essa informação para o cliente, uma vez que é nesse momento que o cliente pode perceber se o profissionalismo do vendedor é ou não é um fato relevante e algo que pode ser constatado. Em seguida, com o fechamento da venda, o fornecedor, através do vendedor, procura conseguir um comprometimento do cliente, um compromisso para que essa venda realmente vai ser finalizada. É nesse momento também que o vendedor tem que estar atento a alguns sinais de fechamento, em alguns momentos em que se pode encerrar a venda com o cliente. Geralmente, se a abordagem foi bem feita, se o produto foi bem apresentado e se o tratamento das objeções também foi bem efetuado, ou seja, os questionamentos foram respondidos de forma satisfatória, o fechamento da venda é algo natural, é algo que vai acontecer de uma forma tranquila, sem grandes sobressaltos. No entanto, se o cliente, por exemplo, estiver apressado e percebe-se dele que se pode encerrar a venda antes do que poderia estar acontecendo em outros momentos, pode-se aproveitar esse momento, então, de conseguir esse compromisso. E a partir desse momento, então, parte-se para o que chamamos emissão do pedido e elaboração de relatórios comerciais. Com a venda fechada, com o encerramento dessa venda e tendo, então, a emissão de um pedido, parte-se, então, para um processo mais interno dentro da organização. A emissão do pedido deve ser tratada muito bem pela empresa, uma vez que, a partir desse momento, não é mais apenas o profissional de vendas que tem responsabilidade nessa atividade, mas também outras pessoas relacionadas à área comercial. Temos também a necessidade, em alguns momentos, de emitir relatórios relacionados à venda ou aos pedidos, demonstrando se realmente a parte de abordagem, de tratamento de objeções e também de encerramento, de fechamento, conseguiram gerar pedidos para os quais a empresa estava trabalhando. Para ilustrar melhor essa fase, vejamos agora uma cena do filme De Porta em Porta. 3 and 4, L4 and 5, L5, S1,
You see how these discs are all compressed? That's what's giving you all the pain. You still making your own deliveries? Uh-huh. You're gonna have to stop doing that. Well, I gotta make the deliveries. Hire someone. Bill, you're looking at spinal stenosis. You keep going the way you're going. I want you to wear a brace for a few weeks, and I'm writing you a prescription for the inflammation. Take this seriously, Bill. If you don't take care of your back, it's only a matter of time. You won't be walking. How's your mother? She's hanging in. I always use tomato sauce. It was really good. I'm gonna put you down for some more. Okay. We also have a tarragon dill dressing. You're gonna love it. O que podemos perceber com esse filme é que sempre pode haver um espírito de venda independente da situação. Com o filme de porta em porta, se apresenta um vendedor que sempre é vendedor em qualquer momento e que também trabalha com abordagem, trabalha com a apresentação de informações para conseguir fechar essa venda, para conseguir encerrar a venda e conseguir posteriormente um pedido por parte do cliente. O que percebemos com a fase durante a venda é que há, primeiramente, uma necessidade de se trabalhar bem o planejamento na fase pré-venda. E depois disso, que o contato deve ser feito de uma maneira adequada junto aos clientes. Não adianta fazer um contato direto sem pensar de que maneira sutis eu posso iniciar o relacionamento com o cliente, apresentar o produto e apresentar os benefícios. Não podemos esquecer da necessidade de um quebra-gelo, de uma forma de facilitar a interação, uma vez que, muitas vezes, esse cliente nunca viu esse vendedor em sua vida. Depois disso, é importante apresentar quais são os objetivos dessa venda, desse trabalho que poderá iniciar com esse cliente, assim como quais são os principais benefícios do produto. E nesse caso, o cliente deve sentir confiança do vendedor, uma vez que ele está transmitindo informações a respeito de uma organização. E posteriormente, com o tratamento das objeções e com o fechamento da venda, o cliente também poderá perceber o quão competente e preparado esse vendedor foi em sua empresa, uma vez que isso também depende de planejamento feito anteriormente e de trabalho junto à área de gestão de pessoas e com os gerentes e supervisores de venda. E é importante também destacar que na fase durante a venda, onde surge efetivamente o vendedor, onde ele necessariamente tem que colocar uma boa parte das suas capacidades em prática, que nós vivemos com modelos tradicionais e modelos novos para trabalhar-se com vendas. Podemos tratar um modelo tradicional, mais antigo, como aquele onde o vendedor procurava empurrar o produto. Na realidade, esse modelo ainda existe em muitas organizações, onde o vendedor não está tão interessado no cliente e nas suas necessidades, mas muito mais no fechamento das suas metas e na venda de um produto para se conseguir comissão, por exemplo. Nesse aspecto, o cliente que percebe quando o vendedor está interessado nele e também nas suas características, pode ser conquistado de uma maneira muito mais fácil. Nesse caso, o cliente não é obrigado a comprar alguma coisa, mas sim ele é conquistado. Ele é convencido de que aquele produto pode sim beneficiá-lo. Nesse aspecto também, podemos perceber que muitas empresas conseguem resultados muito interessantes, resultados muito positivos, a partir desse trabalho de prospecção de clientes, de busca de atender às suas necessidades, de uma maneira que se queira conquistá-lo e não apenas querer forçar uma venda, mesmo que o cliente não tenha interesse em comprar esse produto e demonstre fortemente essa falta de interesse. Esse velho modelo, que não é tão velho assim, ainda está presente muito em algumas organizações que nós temos contato, como, por exemplo, empresas de telemarketing que vendem chamadas de celular, que vendem aparelhos ou então cartões de créditos. Vejamos uma cena do programa Flying Circus, onde os atores do Monty Python apresentam a cena onde um vendedor de enciclopédias se passa por ladrão para conseguir fechar um negócio. Essa cena aqui, de forma irônica, um ladrão tem mais credibilidade do que um vendedor de enciclopédia. Isso porque as pessoas de tão cansadas de insistência como um vendedor de enciclopédia, que é a visão tradicional daquele vendedor insistente e chato, mesmo assim compram o produto para se livrar da pessoa. Na realidade, mesmo que isso seja algo engraçado, ainda temos esse tipo de vendedor presente nos nossos dias.
Só que a gente sabe que cada vez mais clientes exigentes fazem com que esse papel tenha cada vez menos poder junto às empresas, apesar de, novamente, reforçar que isso ainda existe. Dá para perceber, com esses vendedores que podemos chamar de tradicionais, onde a venda era muito mais uma forma de ficar empurrando o produto, e os vendedores que também existiam no passado, mas que aparecem mais hoje em dia, interessados na venda do cliente, que há diversas formas de se atuar no mercado. Umas que podem trazer resultados principalmente a curto e resultados principalmente a longo prazo. Tomemos, por exemplo, algumas empresas que vendem cartões de crédito. Nem sempre o cliente solicita um cartão de crédito, mas mesmo assim elas estão encaminhando esse cartão para o endereço desse cliente e tentando vender esse cartão, mesmo que o cliente não tenha interesse nisso. Por outro lado, muitas vezes há pessoas interessadas em um cartão de crédito e as empresas não entram em contato com eles. Na realidade, falta um relacionamento mais forte das informações que a empresa busca no mercado com a atuação da empresa nesse mercado. Nesse aspecto, pessoas interessadas no produto não recebem o contato telefônico, enquanto outras pessoas que não têm interesse nenhum ou já possuem, nesse caso, cartão de crédito, são atendidas e muitas vezes, na grande parte dos casos, são aborrecidas por pessoas que seguem, como nós vimos antes, principalmente roteiros já pré-estabelecidos. Não é nenhuma crítica às empresas que atuam dessa forma, mas é também para constatar que muitas vezes essas vendas não acontecem, porque esses clientes que aceitaram cartão de crédito, mesmo que sob pressão, em determinado momento resolvem cancelar. E todo o esforço que houve para conseguir esse cliente foi em vão. Todo o recurso utilizado foi em vão. Após a empresa trabalhar na fase pré-venda, com o estudo do cliente e da sua potencialidade, na fase durante a venda, com a apresentação do produto, o tratamento das objeções e o encerramento, acontece a fase pós-venda, que ocorre posteriormente à emissão do pedido. A fase pós-venda tem geralmente duas etapas dentro das organizações. Primeiramente, o acompanhamento interno. É nesse momento que ocorre o faturamento do pedido e que internamente inicia-se o processo para o produto sair da empresa e chegar posteriormente ao cliente final. Nesse caso, a empresa deve ter estrutura e pessoas que deem conta desse processo, que deem conta do pedido que foi solicitado pelo cliente. Por exemplo, se uma empresa com o pedido efetuado não tem esse produto no estoque, pode gerar um problema junto, não apenas com o cliente, mas com o vendedor que prometeu um trabalho específico e um produto específico para determinada data. Após o produto ter sido faturado na empresa, segue o que chamamos de acompanhamento do recebimento do produto. Em outros casos, é quando a empresa procura saber como esse produto está chegando no cliente. Alerta-se, no entanto, que nem sempre a empresa fornecedora é a única responsável pela chegada do produto até o cliente final. Podemos ter, por exemplo, empresas transportadoras terceirizadas que são responsáveis pelo atraso de um produto, mas que, para a empresa cliente, o fornecedor também tem relação com esse problema. É, na realidade, quando a prestação de serviço surge diante do cliente e quando ele começa a avaliar se realmente o que a empresa prometeu pode ser cumprido. Para ficar evidente essa relação que o fornecedor tem com o cliente e quando ele utiliza serviço terceirizado, tomemos o exemplo de uma empresa transportadora e um fornecedor de imóveis modulados. O fornecedor de imóveis modulados prometeu a entrega de um produto em 2 dias. Esse fornecedor está localizado no Rio Grande do Sul e o cliente se localiza no Rio de Janeiro. Esse cliente é uma loja de imóveis que trabalha com consumidores finais. Em função de um atraso que ocorreu na transportadora, o produto chegou depois de 2 dias no lojista. No entanto, esse lojista prometeu que o produto estaria sendo entregue no cliente, não apenas entregue, mas montado no cliente final, em um prazo anterior à chegada agora prometida do produto pela transportadora. Não eram mais 2 dias, mas eram 4 dias.
e a promessa de montagem do produto seria em um dia posterior à chegada do produto no lojista, nesse caso, 3 dias. Percebemos então, com isso, a importância que a empresa deve dar também à seleção de fornecedores de serviço. Muitas vezes, esse tipo de serviço que é efetuado por outra empresa pode também denegrir a imagem do fornecedor, uma vez que para o cliente e para o consumidor final, o produto está sendo recebido com atraso, mas quem atrasou não é apenas a transportadora, pode também ser a empresa fornecedora, uma vez que ela pode ter contratado a transportadora ou então utilizado uma transportadora que não tem o serviço adequado, o serviço de qualidade. Outro aspecto importante no pós-venda é a sua relação com o relacionamento comercial. O pós-venda não é apenas o acompanhamento do pedido após a sua emissão e o acompanhamento na chegada até o cliente. Tem a ver também com prestação de serviço. E nesse caso, nós podemos citar os serviços de assistência técnica, que é todo o serviço prestado depois da venda, por isso que é pós-venda. Também nós temos serviços que não é de assistência técnica, mas também que ocorrem pós-venda para que se aumente a lealdade do cliente e para que se reforcem os laços entre o fornecedor e entre o cliente. E como então reforçar esses laços junto ao cliente ou ao consumidor final através do pós-venda, através dos serviços efetuados posteriormente ao pedido em uma empresa? O serviço pós-venda pode conseguir essa recomendação, esse aumento de compra no futuro, uma vez que traz para o cliente, para o consumidor final, comodidade, agilidade e conveniência. Ainda mais se o cliente está pagando mais pelo produto em função desse serviço que é agregado. Tomemos o mesmo exemplo do lojista de imóveis que vimos anteriormente. Esse lojista procura prezar o seu relacionamento com os clientes, até porque se trabalha com produtos de volume financeiro muito elevado e clientes bastante exigentes. Em função de diversos problemas que esse lojista tinha com a montagem do produto, que é um serviço pós-venda, ele resolveu contratar uma equipe própria. Até então, esse trabalho era terceirizado. Com a contratação da equipe própria, o lojista percebeu uma melhora muito boa no serviço, uma vez que o controle nessa equipe é maior e também o comprometimento, já que eles fazem parte dessa empresa. Com esse trabalho, conseguiu-se uma maior recomendação dos clientes e de alguns familiares desses clientes, até porque as pessoas não compram móveis a todo momento. E é importante que venham essas recomendações para que se continue as ações de venda da empresa. Na realidade, essa recomendação é uma comunicação boca a boca, que é uma forma barata de informar os benefícios de um produto e com isso também se consegue reforçar os laços. E isso porque há um trabalho pós-venda muito bem feito, fazendo com que os clientes saiam satisfeitos não apenas na apresentação do produto ou do projeto desse produto, que seria no caso a montagem do móvel, o projeto de montagem do móvel, mas também da montagem efetivamente, uma vez que é naquele momento de montagem que o produto aparece para o cliente em sua casa. Vimos nessa aula então as etapas de venda em uma empresa, a pré-venda, a durante a venda e a pós-venda. É importante ressaltar nesse aspecto que as empresas devem dar atenção tão forte na fase pós-venda quanto na venda, na pré-venda, não apenas na fase durante a venda. É na fase pré-venda que a empresa define como ela vai trabalhar com esse cliente e para quais clientes ela poderá vender. E é na fase pós-venda onde a empresa define como ela vai reforçar os laços com os seus clientes. Não é apenas uma prestação de serviço como assistência técnica, mas também uma forma da empresa demonstrar ao cliente que ela quer continuar vendendo para ele. A forma como essas etapas serão trabalhadas numa organização indicará se a empresa terá ou não sucesso junto aos seus clientes. Isso depende não apenas de trabalhar bem ou durante a venda, mas de fazer o planejamento, pensar a ação no pré-venda e pensar que o pós-venda é
é como uma forma de trazer novas vendas a essa empresa, assim como recomendações de clientes que gerarão novos clientes para vendas futuras. Como dica de estudo para a aula de hoje, sugiro a vocês a leitura do livro Administração de Vendas, de Júlio César Tavares Moreira e colegas. Nesse livro, os autores abordam de uma forma interessante e ágil a forma de gerenciar a atividade de vendas em uma empresa. Especialmente, sugiro a leitura da parte 3 do livro, que lida com o processo de vendas. Bons estudos!